Senhoras e senhores, com muita alegria que hoje estamos no nosso 5º podcast, hoje com a doutora Emma Roberta Pallu Bueno, nossa convidada, que estamos tratando do tema do seu livro, Democracia em Rede, o impacto nas redes sociais nas eleições, que é o tema do momento, é um tema que estamos todo dia trabalhando com ele, quem está lidando com o direito eleitoral, quem está fazendo uma campanha, todas as pessoas envolvidas hoje com o processo eleitoral estão de alguma forma trabalhando com esse tema, né? Então, fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 46 anos, com cabelo grisalho, óculos, branco. Hoje estou com um blazer cinza, uma gravata preta e uma camisa cinza também. E estamos no estúdio aqui do TRE, onde estamos gravando esse podcast com a doutora Emma Roberta Pallu Bueno. Aqui eu vou ler o currículo da doutora. Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, pós-graduando em Direito Eleitoral, Universidade Positivo, em Direito Empresarial e Processo Civil também, tesoureira do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD, membro da APRADEP, presidente da Comissão de Mulheres da OAB, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Paraná, pesquisa do líder, e Observatório Eleitoral do IDP e diretora jurídica do Instituto Política por D para Mulheres. Por D para Mulheres. E então participa de uma vida ativa junto com a OAB, né? Temos isso, e a doutora Emma é sempre uma advogada que está fazendo sustentações orais quase todas as sessões aqui no TRE. Então, temos convivido com a doutora e temos visto as suas sustentações e temos, então, uma grande expectativa em relação ao tema do livro, né? Que é realmente aqui no TRE também o que mais trabalhamos hoje nas sessões que temos, né? Falando sempre de propaganda irregular, né? E do impacto dessas propagandas nas redes sociais, né? Que é onde hoje realmente tem o maior número de propagandas irregulares. Antigamente era outdoors, né, placas, eram santinhos nas ruas. Hoje não se vê mais isso. E mudou completamente a campanha, né? Doutora, então é com uma alegria que recebemos você e passo a palavra então para as suas primeiras considerações. Muito obrigada, desembargador Fogaça. É uma honra para mim ter sido convidada por Vossa Excelência, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para falar hoje aqui nesse podcast sobre o assunto que eu trabalho, a pesquisa que eu trabalho no meu livro. Então, meu livro é justamente Democracia em Rede, o impacto das redes sociais nas eleições. É fruto da minha dissertação de mestrado no IDP, sob orientação da professora Marilda Silveira, que prefacia o livro. Eu vou me apresentar. Eu sou Emma Roberta Bueno. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura abaixo dos ombros, tenho pele clara, tenho olhos castanhos, tenho 1,73 de altura e hoje visto uma roupa toda marrom clara. E estou muitíssimo feliz em estar aqui para falar sobre esse assunto, porque de fato tenho acompanhado as sessões de julgamento do TRE do Paraná, desembargador Fogaça, e percebo que sim, há um grande compromisso da Corte em se aprofundar e debater realmente esse tema, e percebo que muitas vezes nós, juristas, acabamos estudando muito sobre as leis, sobre o direito, e fica de fato, às vezes, talvez uma falta nos nossos debates, nas nossas análises, com base na tecnologia mesmo, que hoje diz muito, né, e que às vezes a gente acaba com essa ausência de debates e de estudos sobre a parte tecnológica, acaba dificultando o julgamento e a compreensão mesmo das redes sociais, da internet de uma maneira geral e o seu impacto nas eleições. É isso mesmo, e você sabe muito bem disso também, que hoje, para caracterizar uma propaganda irregular, ela tem muito subjetivismo, né? A legislação não é muito clara a respeito disso, porque ao mesmo tempo que ela autoriza
o pedido de apoio político, ela veda o pedido explícito de voto, né? E nós mesmos aqui no tribunal temos uma jurisprudência que está permitindo o pedido de apoio político. Então, em muitos casos ali, já superamos até as divergências que tínhamos no começo e acabamos aceitando muitos casos que, em princípio, estavam sendo considerados irregulares, né? Mas agora não mais, já estão sendo considerados regulares porque há esse pedido explícito, esse pedido de apoio político, essa permissão pela resolução do TSE. E nós vemos hoje que as campanhas, elas se dão principalmente nas redes sociais, né? Diferentemente do que era antigamente, que era mais no rádio e na televisão, e nas ruas, né? Com cavaletes, outdoors, né? Santinhos. Hoje já não vemos mais isso. E no rádio e na televisão, você acha que ainda é relevante? Nós sabemos que tem muitas restrições ao uso da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, né? Ela é muito mais detalhada, a legislação sobre a propaganda no rádio e na televisão, do que nas redes sociais, né? Estamos numa fase de transição, mas você acha que é viável ainda tantas restrições a esses meios de comunicação? Olha, desembargador, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente costuma comparar, às vezes, a democracia brasileira, a liberdade de expressão no Brasil com os Estados Unidos, né? Normalmente é com quem a gente compara. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela tem direito preferencial, a primeira emenda fala sobre isso, mas aqui no Brasil, quando a gente olha, por exemplo, a lei eleitoral, a gente vê uma lei eleitoral super restritiva. Então, Vossa Excelência falou, do outdoor, dos tempos para cá foi proibido. Da placa do cavalete, proibido. Pintar muro, proibido. Hoje, a bem da verdade, até para propaganda de rua, a gente tem muitas restrições. Quem dirá, então, para propaganda na internet? A gente viu nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, as eleições de 2018, que o candidato que ganhou as eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro, tinha pouquíssimos segundos na propaganda no rádio e da TV, foi para o segundo turno e venceu a eleição. Nós temos diversos casos assim, também em eleições proporcionais ao redor do Brasil. Então a gente vê que a internet hoje, sim, ela tem um grande e grandioso impacto na decisão mesmo. Tem uma pesquisa que eu acho bem interessante do Data Senado, de 2019, então há 5 anos, 45% das pessoas entrevistadas, né, diziam que determinavam, que escolhiam em quem elas iam votar com base nas redes sociais. Então isso em 2019. Imagine se hoje fosse replicada essa pesquisa, com certeza o percentual ultrapassaria os 50%. Mas o que a gente vê na prática? Que a propaganda na TV, que a propaganda no rádio, tem uma restrição, inclusive para a emissora. O que quer dizer? Então, eu sou dono de uma emissora, a emissora tem o dever de isonomia. Isso quer dizer o quê? Que se eu vou convidar o candidato A, que é candidato a prefeito da cidade, para fazer uma entrevista, eu também tenho que convidar o candidato ou a candidata B, para que isso seja feito de forma igualitária, sob pena de ter, inclusive, a minha programação retirada do ar. Então, mas eu não estou falando da programação política. Não importa, eu vou tirar lá o desenho da manhã, a programação da tarde. A lei eleitoral, ela se preocupa tanto com a necessidade de isonomia durante o período do processo eleitoral para as emissoras de rádio e TV, que a sanção, em caso de quebra dessa isonomia, é retirar do ar toda a programação da emissora. Claro, a gente precisa saber que são concessões de serviço público, existe toda uma regulação, mas me parece que hoje a gente também teria que ter este mesmo cuidado que o legislador e que a legislação tem com o rádio e com a televisão, também com a internet. E nós, na minha opinião, não temos. Primeiro porque, claro, a tecnologia, de uma maneira geral, ela corre em questão de segundos, né? A gente está aqui conversando há pouco tempo, com certeza já criaram muitos novos robôs, novas tecnologias, novas formas de melhorar, de impulsionar, de atualizar a maneira com que a gente se comunica nas redes sociais. Mas eu não acho que isso é, entre aspas, desculpa para que a gente tenha hoje uma legislação que, com todo respeito, ainda é muito ultrapassada por que a gente tem vivido. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é muito preocupado com essa pauta, então as resoluções do TSE, elas tendem a se atualizar com uma frequência um pouco maior. Mas se a gente for analisar a legislação posta mesmo, eu acho que a gente tende a ver muito mais
cuidado e muito mais restrições mesmo com o rádio, com a TV e muito pouco com a internet. E eu não acho que hoje isso se justifica. Eu acho que tem que ficar um pouco mais equilibrado. Não, muito bem, é isso mesmo também que nós vemos, né? Mas esse aspecto, então, por exemplo, aquela decisão sobre o Twitter, seria algo nesse ponto que você acha que seria adequado? Veja só, essa pergunta ela é desafiadora. Desafiador, realmente, eu mas concordo. eu acho que é isso que a gente precisa debater mesmo. Eu trago uma pergunta para responder essa sua pergunta, para deixar todo mundo pensando e para que a gente fique na mesma página com relação a isso. Será que a gente tem hoje como comprovar, como garantir? E se a gente tem, eu digo nós enquanto justiça eleitoral mesmo. Será que a justiça eleitoral hoje tem como assegurar que os R$10 que o Lula impulsiona na campanha dele, ou que hoje um candidato a prefeito de uma cidade impulsiona na campanha, atingem as mesmas pessoas, alcançam o mesmo número de pessoas que os R$10 que o Bolsonaro impulsiona, ou que o candidato adversário impulsiona? Será que hoje a legislação tem como nos dar essa resposta? Tem como garantir? Porque, veja, para a televisão a gente exige isonomia. Então, eu não posso favorecer ou prejudicar só um lado. Tenho que tratar de forma igual. Mas e nas redes sociais? Hoje, a gente pode impulsionar. Quem aceitou receber impulsionamento foi a Meta, né? O Facebook e o Instagram. O Google Ads até 2022 aceitava, com as novas resoluções do TSE que colocaram critérios de transparência. O Google falou, não, eu não quero cumprir esses critérios. Então, a gente não pode mais impulsionar. Mas na Meta a gente pode. Mas tudo bem, a Meta aceitou esses critérios de transparência da Justiça Eleitoral. Mas será que ainda assim a gente consegue ter essa resposta? Eu adianto que não. E essa resposta é não por quê? O que a Meta diz? Não, veja, eu tenho uma programação algorítmica que é a forma com que eu levo as informações para os usuários da minha plataforma, e essa programação algorítmica é o que faz a minha plataforma ser bem-sucedida. Então, é o segredo da atividade. Então, com base aí no direito empresarial, no direito comercial, eles dizem, eu não sou obrigado a dizer como que é essa minha fórmula da Coca-Cola. E eles não dizem. Só que isso impacta nas eleições. Porque hoje, eu falei, né, dessa pesquisa da Data Senado, mas nem precisaria disso, a gente sabe que a nossa vida é vivida quase que 100% offline e online. Porque a gente está aqui, eu já postei no meu Instagram dizendo, olha, eu tô aqui no TRE do Paraná, depois alguém vai falar, nossa, ouvi o seu podcast com o desembargador Fogaça. Então, a gente não vive mais só offline. E o fato de nós termos, né, uma construção democrática, o exercício da nossa democracia também online, para mim, tem, né, como consequência uma exigência que as redes sociais também cumpram os pressupostos democráticos que a gente tem na nossa sociedade de uma maneira geral. Então, dando essa resposta de forma, assim, construindo uma história mesmo para lhe responder, desembargador, eu tenho essa opinião. Porque nós vemos muitas dificuldades, né, em hoje, como fazer cumprir as decisões judiciais quando envolve, por exemplo, uma rede social desse tamanho, desse porte, né? Então, que é diferente de uma rádio ou de uma televisão, né, que tem todo um sistema até muito bem regulado no Brasil, né, como você disse, que é uma concessão. E você acha que tem que, então, na verdade, pelos seus estudos que você fez, porque nós estamos tratando aqui dos seus estudos do mestrado, né? E direcionado especificamente a isso. Então, nós não podemos ter certeza se o mesmo valor que está sendo gasto por um candidato para impulsionar X pessoas, para chegar até X pessoas, se realmente está atingindo aquelas pessoas em comparação com o outro adversário dele, é isso? Exato, a gente não tem como saber se o potencial de um é o mesmo do que o potencial que a rede social entrega para o outro. Porque assim, eu posso garantir que os R$10 que eu impulsiono chegam, por exemplo, a 1.000 pessoas. Mas não depende de mim, depende da plataforma, porque por mais que você consegue fazer o que a gente chama lá de microtargeting, então eu escolho para quem eu quero chegar. Se eu, por exemplo, Emma, sou uma candidata e eu defendo a pauta das mulheres, eu quero escolher que a minha propaganda chegue mais para mulheres, se eu for candidata proporcional, por exemplo. Só que, por mais que o Facebook diga, tudo bem, eu vou entregar para mulheres na faixa etária de X a X anos, que é o que você procurou, mas pode ser que só entregue para mulheres que não votam na minha cidade,
ou que não têm regularidade no título de eleitor, ou que não são politizadas, que não gostam desse assunto. Quem escolhe, no final das contas, quem tem esse poder de direcionar, é a plataforma. Enquanto pode ser que uma adversária minha que impulsione o mesmo valor e escolha exatamente os mesmos critérios, chegue a pessoas mais relevantes que participam, que são, por exemplo, micro-influenciadores, que difundem mais o conteúdo. E para que eu possa saber de tudo isso, eu preciso de acesso a essa transparência, né, das redes sociais que hoje a gente não tem. Eu até concordo que não dá para sair aí quebrando como se fosse, quero saber tudo, como funciona a atividade empresarial mesmo. Mas assim como a gente tem, por exemplo, na indústria farmacêutica, eu não posso lançar um remédio no mercado sem informar exatamente quais são os compostos, se eles são validados pela Anvisa, mas eu tenho direito à patente por tanto tempo. Talvez nas redes sociais a gente tenha que começar a pensar em algo assim. Porque da forma como nós temos hoje, desembargador, eu acho que a gente está realmente numa instabilidade completa, torcendo para que elas não se valham dessa posição e desse poder que elas têm para influenciar o jogo democrático, porque se elas assim o fizerem, a gente fica à mercê dessa decisão e não tem, na minha opinião e pela pesquisa que eu fiz, condições de interferir nisso tudo. E nós não temos acesso a essa legislação que nos veda o acesso a isso está no Marco Civil da Internet, é isso? Veja só, o que ou o na Marco Lei Geral Civil... de Proteção de Dados? Então, o Marco Civil da Internet, ele é uma lei de 2014 e ela foi, na época, super inovadora. Era uma das leis mais inovadoras do mundo quando se falava de tecnologia mesmo, de informação. Mas só para dar um exemplo, para ver o quanto que hoje ela está defasada. Veja o que o Marco Civil da Internet entende pelos provedores de aplicação, que são as redes sociais. Segundo o Marco Civil da Internet, os provedores de aplicação são meros murais. Então, é como se eu colocasse um mural aqui no TRE do Paraná. Então, o mural é o Facebook. E o que tem naquele mural são, claro, as postagens, né, que cada um dos usuários usa. Então, o que o Marco Civil da Internet interpreta? Como o Facebook é só um mural, ele não pode ser responsável pelo conteúdo que é colocado nele. Porque se eu for lá e fizer uma postagem, a responsabilidade é minha. Se Vossa Excelência fizer, a responsabilidade é sua. E assim por diante. Mas o que o Marco Civil da Internet não considera? Que sim, é um mural, mas é um mural que entrega o que eu posto para 2 pessoas e o que Vossa Excelência posta para 2.000 pessoas. Qual que é a diferença daí para o rádio, por exemplo? Eu conseguiria provar, por exemplo, uma conduta irregular de algum candidato no rádio. Se eu quisesse, eu poderia falar, olha, vamos mobilizar aqui e vamos colocar gravador em 100 casas. Então, eu gravo em 100 casas que no dia 11 de setembro de 2024, das 18 às 18h40, foi feita propaganda eleitoral para o candidato A. Eu tenho como ter essa prova. Nas redes sociais, eu não tenho como ter essa prova. Porque eu abro a minha rede social aqui, vem uma informação. Vossa Excelência abre do lado, vem outra. E se todo mundo que está aqui com a gente abrir, cada um vai receber uma informação diferente. Mas é com base naquilo que eu curto, na minha bolha. Até um ponto, sim, porque a rede social quer que você fique mais tempo nela. Então, ela não vai trazer uma informação que não se alinha com aquilo que você procura. Mas quando a gente fala das eleições de uma maneira geral, ela consegue moldar o nosso comportamento e começa a mandar mais coisas de um lado ou do outro, a depender daquilo que ela acredita. E pode ser que nós, que talvez sejamos um pouco mais críticos daquilo que a gente recebe, a gente olhe com um ar mais desconfiado. Mas eu tenho grande certeza que a grande maioria das pessoas vai olhar e vai ver que ela só está recebendo informação de pessoas que ela não curte, lembre, vem de forma orgânica porque a plataforma escolhe. De um candidato, ela olha lá, uma pessoa às vezes mais velha ou que não tenha tanto conhecimento tecnológico, eu acho que está vindo mais informação dessa pessoa porque ela deve estar na frente, né? E eu não quero perder meu voto, então eu vou votar nela mesmo, porque eu só vejo informação dela, certeza que ou tá certa ou tá na frente. E aí começa um problema. Você tocou num ponto que me fez pensar na minha experiência dentro da rede social. Realmente, na hora que eu abro ali o Instagram, não aparecem para mim só as pessoas que eu sigo, né? Parece ele como se estivesse oferecendo. Exato. Que eu seguisse outros perfis, né? Ou curta, e eu não...
Tanto que hoje eu até parei de curtir ou de seguir, né? Sim. Porque no começo, lá atrás, eu pegava e começava a seguir todo mundo. Daí eu parei com isso. Mas realmente, né? Eu não recebo as pessoas que pelo menos no Instagram, no Facebook quase não entro. Mas eu não recebo as novidades das pessoas que eu sigo, né? Então é aleatório e não temos certeza se atinge a todas as pessoas, né? E esse é o ponto, desembargador, porque ele é aleatório pra gente, mas não é aleatório assim na sorte, digamos assim. É uma programação algorítmica que funciona dessa forma para chegar, e não é só chegar aquela informação até a gente, é para chegar aquela informação no horário que a plataforma entende que você está mais suscetível, por exemplo, àquilo. Então, é tão curioso, assim, eu confesso que eu comecei a pesquisa, né, no meu mestrado em 2021. E eu achei assim, nossa, o máximo, super inovador. E daí você vai pesquisar, você vai ler. Meu Deus, eu vi assim que tem gente falando sobre isso desde 2000. Então assim, a internet mal fazia parte, a gente não tinha, como a gente tem hoje, redes sociais, né? Era mais sites, blogs, e muita gente já pesquisando sobre isso. Daí quando você vai ver mesmo, assim, não só pessoas do direito, mas da tecnologia mesmo, programadores, engenheiros, enfim, a gente consegue identificar que, se eu pedir para Vossa Excelência falar, olha, liste 10 características suas. A gente consegue. Liste 100. Demora algumas horas, mas tá. Liste 10 mil. A gente nem sabe que eu tenho 10 mil características. E com um clique, as redes sociais listam isso para você. Ela consegue saber o horário do dia que a gente tá mais propenso a se relacionar, ou a fazer compras, ou a investir dinheiro, ou... Enfim, e isso faz com que jogos de azar, que hoje estão super em alta, façam tanto sucesso, porque vem para você na hora que você está propenso àquilo, que você faça tanta compra pela internet, pelas redes sociais, que às vezes você se relacione ou não, a depender do momento, porque não é só o que a gente curte. Antes era assim, tá vindo isso para mim porque eu curto isso. Agora não. O tempo que você passa naquela tela com o dedo segurado, às vezes é meia fração de segundo, às vezes é 0,2 de fração de segundo, a rede social já entende que você gostou ou que você não gostou. Ou se você voltou, você nem curtiu, mas você baixou e voltou lá para ler. Ela consegue interpretar tudo isso. E isso é muito perigoso. Não só quando a gente fala sobre o aspecto democrático, que é a minha pesquisa, mas eu fiquei pensando, meu Deus, hoje que a gente tem toda uma geração de pessoas criadas com telas, né? As crianças hoje, eu não quero que meus filhos usem telas. É algo que em algum momento eles usarão, porque também não dá para você achar que hoje, num mundo totalmente tecnológico, alguém vai conseguir se sustentar sem saber mexer nessa tecnologia, né? Então, não dá para você também querer simplesmente excluir as crianças, os jovens desse universo. Mas eles que estão crescendo, sendo moldados dessa forma, nossa, se a pesquisa fosse sobre isso, aí eu acho que eu teria enlouquecido. Não sabemos como é que vão ser essa próxima geração, como é que vai ser essa próxima geração, né? Que está sendo criada na frente das telas, né? E você acha que a legislação ela está atualizada, então, para fazer uma campanha focada nas redes sociais ou não? O que falta? Qual é a sua... Olha, sim e não. Para alguns pontos, eu acho que a legislação está atualizada. Então, por exemplo, a legislação proíbe que pessoas jurídicas participem do processo eleitoral e ela aplica multa se uma pessoa jurídica postar uma propaganda de algum candidato na internet. Isso eu acho que, se a lei tomou essa iniciativa, esse Supremo, inclusive, quando analisou o financiamento de campanha, diz que a pessoa jurídica não pode participar, nesse ponto eu acho que a legislação está atualizada. Se você fizer uma denúncia, e essa denúncia às vezes pode ser até pelo pardal, então até é bacana que os eleitores, os cidadãos de uma maneira geral, ou às vezes nós mesmos, enquanto advogados, às vezes você não advoga naquela cidade ou para aquele candidato, se você não quer fazer uma representação, você não tem um constituinte para isso, mas você está achando que é um abuso. Faz uma denúncia pelo pardal, um aplicativo da Justiça Eleitoral super prático. Então, para você proibir, né, digamos assim, que as pessoas jurídicas façam propaganda na internet, a lei fixa a multa, acho super adequado. A lei também exige que, se você é candidato, você informe as redes sociais. Então, eu acho isso também muito legal. A gente fala, por que a lei exige isso? Porque eu preciso saber, eu, enquanto eleitora, se aquele perfil que está falando aquilo é, de fato, do meu candidato. Porque hoje em dia os perfis falsos, né, se multiplicam, então eu consigo ir lá no registro daquela pessoa, no Divulga Cand e vejo, esse perfil está informado? É ela que está falando isso mesmo.
Então, nesse ponto, eu acho legal. O que eu acho que a legislação ainda não está, não é suficiente. Porque a gente sabe que o Brasil é um país que caça muitos mandatos, né? As pesquisas dizem que um prefeito caçado a cada 5 dias. Então, é bastante, né? É um país que caça muito. E hoje a gente tem visto já muitos lugares em que as redes sociais são usadas para o cometimento de abusos. E uma das formas de cassação, através da ação de investigação judicial eleitoral, é o uso indevido dos meios de comunicação. A resolução do TSE desse ano, ela atualiza e diz claramente que as redes sociais são consideradas meio de comunicação para fins de AIGE. Beleza, isso já acontecia, já tivemos aqui no Paraná, inclusive, casos de cassação já em 2018 com base nas redes sociais, mas agora ela disciplina isso de forma mais clara. Só que, para a gente ter, né, uma cassação em AIGE, a gente precisa comprovar a gravidade da conduta. Na minha pesquisa, eu fui em todas as decisões do TSE, desde 2014, então desde a publicação, né, do Marco Civil da Internet, e pesquisei todos os casos que o TSE julgou envolvendo abuso, né, uso indevido dos meios de comunicação em redes sociais. Então, analisei todos esses processos e o que eu pude identificar em todos eles. Quais são os critérios que o TSE usa para avaliar se tal postagem ou tal vídeo foi ou não grave para cassar um mandato? Ele analisa número de curtidas, número de comentários e número de compartilhamentos. Só que isso, Excelência, não é o suficiente. Porque hoje, com esse nosso bate-papo, a gente consegue já compreender que, às vezes, uma postagem, pode ser que ela não tenha nenhuma curtida, mas ela atingiu todos os eleitores de Curitiba. Porque a plataforma, da forma como a programação algorítmica dela trabalha, levou aquele conteúdo, aquela postagem, para toda a cidade. Então, o número de curtidas, o número de comentários, o número de compartilhamentos não é por si só prova. Pode ser que em alguns casos a gente consiga provar com base nisso? Pode ser, às vezes, né? Tem de fato muito engajamento, mas isso não é só isso que pode ser considerado, sabe? E o TSE ainda, nesses julgados, o que me mostrou essa pesquisa, usa apenas esse critério para aferir a gravidade, desconsiderando por completo a programação algorítmica. E aí eu acho que a gente tem um problema. Mas e como que faríamos essa consideração dos algoritmos? Veja só, desembargador, essa é uma pergunta desafiadora, porque a gente estava debatendo justamente isso no PL das fake news, e ele foi paralisado, e eu acho até curioso a gente falar sobre isso, porque quando o Congresso estava debatendo o PL das fake news, se você ia no YouTube, por exemplo, o YouTube é do Google, e você estava lá assistindo, eu, por exemplo, assisto no YouTube as sessões aqui do TRE do Paraná. Mas eu não sou assinante do YouTube. Então eu recebo lá os patrocinados, enfim, os anúncios entre um vídeo e outro. Quando eu estava assistindo, entre um vídeo e outro, eu recebia lá, no meio do julgamento da votação, né, da construção do PL das fake news, eu recebia: você sabia que o seu país está tentando censurar as redes sociais? E era um vídeo de anúncio do próprio Google dizendo que o PL das fake news era o PL da censura. E a gente está vivendo um mundo muito politizado, muito, separatista mesmo, então, ou você é A ou você é B, e isso fez com que as pessoas realmente achassem: nossa, então se até o Google, que é imparcial, está falando que é censura, deve ser mesmo. E no final das contas, o que acontece é que, para a gente acessar o YouTube, para a gente acessar o Facebook, o Instagram, você faz um cadastro e você diz lá que eu aceito os termos de uso. Mas eu tenho certeza que poucas são as pessoas que leram esses termos de uso. Eu acabei lendo para pesquisa, mas antes eu também não tinha lido. Porque ou você está nas redes sociais ou você está fora até da tua família, da sociedade, dos teus amigos, porque as pessoas marcam coisas pelas redes sociais, compartilham a vida pelas redes sociais, você acompanha a sua família pelas redes sociais. Então, o que acontece quando você dá ok naqueles termos de uso? Você aceita uma legislação criada pela plataforma. Então, hoje tem 5 CEOs aí dessas Big Techs que decidem, né, o que pode ser postado e o que vai ter mais ou menos alcance, e a gente fica à mercê disso, porque quando a gente tentou trabalhar uma regulação com pessoas que nós elegemos para debaterem justamente esse tipo de temática, a gente achou melhor paralisar. Então, me parece que a forma de resolver esse problema é realmente debater com mais profundidade, ouvindo pessoas não só do direito, mas também da sociologia, da engenharia, da tecnologia de uma maneira geral,
Porque eu até falo isso na conclusão do meu livro, nós, operadores do direito, desembargador, a gente tende a achar que o direito dá todas as respostas. Mas nem sempre o direito tem todas as respostas. E eu acho que quando a gente percebe isso, que a gente consegue avançar e realmente compartilhar esse desafio com mais áreas. Sim, muito, muito bem. Você tem alguma atualização sobre esse PL das fake news? Não, inclusive a última vez que eu fiz uma pesquisa, né, envolvendo isso, ele está realmente paralisado e me parece que não deve ter sequência, pelo menos não tão cedo. A última notícia que eu me lembro é que tinha sido pautado pelo STF para analisar uma ADI sobre o marco civil da internet. Tem, realmente, tá, já há bastante tempo para você analisar assim, o aspecto democrático do artigo 19, que é justamente o que impede, inclusive, as plataformas de serem sancionadas, né? A resolução do TSE desse ano, pela primeira vez, admite, no artigo 9º da resolução 23.610, que as plataformas sofram uma sanção, porque o Marco Civil da Internet diz que não. Então, a gente busca justamente ver se esses termos de uso, se eles precisam respeitar critérios democráticos do Brasil, que, na minha visão, devem respeitar sim, né? Então, por isso que está pautado aí já há bastante tempo para que o STF julgue a constitucionalidade desse artigo 19. Então, a resolução da TSE ela foi um pouco além da lei e já previu essa hipótese de responsabilização. Exatamente. Exatamente. Até curioso, desembargador, porque a resolução do TSE, ela determina que as plataformas, né, que os provedores de aplicação, então que as redes sociais, elas serão civil e administrativamente responsabilizadas, coisa que o Marco Civil não admite em hipótese nenhuma, no caso de não suspenderem imediatamente postagens ou contas, caso uma conta reitere essa irregularidade, de postagens dela, coloca lá 5 itens. Então, de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, de postagens com conteúdo de desinformação e de fake news envolvendo o processo eletrônico de votação, propaganda que seja, enfim, com conteúdo racista, sexista, enfim, várias, assim, restrições que, na minha opinião, elas apenas repetem muito do que já está dizendo nos próprios termos de uso das plataformas, mas em alguma medida são bastante, assim, adequadas, mas, de fato, vai além do que a legislação prevê. Não, é importante tratar desse tema, né, até para que as pessoas que estão assistindo saibam, né, como que funciona. Então, a plataforma ela deve retirar do ar quando ela identificar qualquer uma dessas causas que você deu. Exatamente, ela tem essa obrigatoriedade. Mas aí até é desafiador, porque às vezes, por exemplo, eu sou advogada, né? Então, eu vejo lá uma postagem, às vezes, de um adversário de algum cliente meu, e eu entendo que aquela postagem viola um desses incisos desse dispositivo. Mas eu não tenho como ajuizar uma representação questionando isso, porque é um dever da plataforma. O máximo que eu posso fazer é clicar lá nessa própria postagem e fazer uma denúncia para a plataforma e falar, olha, isso aqui está violando esse artigo. Aí tudo bem, e daí fica a cargo da plataforma. Assim como o inverso. Se eu, por exemplo, sou candidata e posto algo e a plataforma retira do ar essa minha postagem dizendo que eu violei esse dispositivo, eu tenho que fazer um questionamento primeiro para a própria plataforma e depois, se eu entender que está indevido aquela, né, supressão, por exemplo, aí eu venho para a Justiça Eleitoral e falo, olha, a plataforma está descumprindo, porque aqui a resolução diz que eu não posso publicar isso, mas isso que eu fiz não é. Um exemplo claro, por exemplo, não pode publicar desinformação sobre o processo eletrônico de votação. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma postagem de fake news dizendo que eu tenho provas que a urna eletrônica, depois da eleição, é fraudar, algo nesse sentido. Eu não posso. Mas eu posso exercer o meu, né, direito de liberdade de expressão, se for o caso. Não, estou dando só um exemplo mesmo, porque eu confio muito na urna eletrônica. Mas se, por exemplo, eu não gosto da urna eletrônica, eu tenho o direito de falar nas redes sociais que eu sou contra, que eu acho que eu gostaria de um processo auditável, enfim, algo nesse sentido. E isso não entra na restrição. Mas, eu tenho até orientado isso e conversado com alguns colegas sobre, a gente fica à mercê da plataforma, entender se aquilo é uma opinião ou se entra naquele dispositivo que proíbe desinformação. Para nós, operadores do direito, fica muito claro, se eu só estou dando a minha opinião, não é desinformação sobre o processo eletrônico. Desinformação é você criar uma mentira, um factoide sobre aquilo. Mas a gente fica à mercê da decisão da plataforma, né? Então, tem
tem esse porém que eu acho muito desafiador, e na minha pesquisa também eu abordo um pouco isso, porque, veja, a Meta, né, que é do Facebook e do Instagram, ela tem hoje um comitê que avalia realmente esses aspectos democráticos das decisões, das deliberações de excluir ou não. Só que esse comitê tem apenas uma pessoa entre 15 que fala português. Então, veja, a gente tem um idioma que ele já é um idioma bem mais diferente, né, do que o inglês, que é o idioma padrão, enfim, que a grande maioria desses membros desse comitê falam. Então, quando a gente vai pensar que as pessoas, que claro, tem primeiro, né, o aspecto todo técnico dos algoritmos para analisar se aquela postagem está ou não adequada, mas se você questiona uma decisão, vai para esse comitê, mas só uma pessoa fala português. Então, às vezes, os nossos aspectos regionais mesmo pode fazer com que essa pessoa que vai interpretar não tenha realmente esse cuidado que a língua mesmo faz com que a gente, às vezes, fale algo que é opinião, mas não seja interpretado como tal por alguém que traduz ao pé da letra, por exemplo. Tá, entendi. E se a plataforma diz que não é... Há uma pergunta antes até da próxima. Em todas as vezes, essas plataformas, elas dão uma resposta se você fizer a denúncia ali no... Sim, elas dão uma resposta, mas nem sempre no timing que a gente espera, né? Então, tem tudo isso. Quando a gente vai ver os termos de uso, os padrões da comunidade, eles dizem, inclusive, como que funciona esse processo, os dias que demora para cada uma dessas coisas. Eu realmente confesso que, com relação a esse dispositivo novo da resolução, eu não consegui ainda ver nenhuma nota ou relatório ou assim, algum informativo mesmo da Meta dizendo como que ela vai se comportar. Porque às vezes demora 45 dias, já passou a eleição, né, e fica sem efetividade. E foi por isso que, por essa obrigatoriedade de retirar esses conteúdos que a resolução entende que não são adequados, é que as outras plataformas não aceitaram fazer um questionamento? Então, na verdade, não foi exatamente por causa desse dispositivo. O que agora tem de exigência além disso? Quando a gente vai fazer um post impulsionado, então você pode, se você é candidato, né, apenas candidato, partido ou coligação, pode impulsionar. Quando você faz esse impulsionamento, ele fica numa biblioteca de anúncios. Então, se a gente está lá no Google, biblioteca de anúncios Meta, você vai e você consegue ver e pesquisar quanto e o que impulsionou qualquer candidato do Brasil. Então, você digita lá, é bem fácil acessar. Quando você clica lá nesse anúncio, então, por exemplo, Vossa Excelência é candidato. Eu clico lá, acho o seu perfil, vejo o seu impulsionamento. Eu tenho que ter, hoje, né, pela resolução, a plataforma que aceita impulsionar, ela tem que dispor ao lado uma série de informações. Então, quais contas foram alcançadas, quanto tempo, qual foi o impacto, que é justamente para tentar trazer mais transparência para esse impulsionamento. Então, quando o TSE colocou esses requisitos, o Google falou, não, eu não quero me sujeitar a esses requisitos, não vou alterar a forma como eu trabalho o meu impulsionamento, então eu não vou aceitar impulsionamento pago esse ano nas eleições. O Facebook e o Instagram, que estavam mais perto já, né, desse controle de transparência, aceitaram. Para mim é muito razoável esse controle, eles alegam que teria um investimento muito alto, mas é até curioso, eu até sugiro que eu fiz isso já algumas vezes, mas se a gente vai no site Divulga Candi, você consegue ver quais são os maiores fornecedores das campanhas eleitorais. Então, se você vê em 2022, quem mais lucrou com as eleições foi o Facebook e o Google. Então, assim, era muito pouco perto do quanto eles lucram. Porque, claro, a gente tem ainda muita propaganda impressa, mas a maior gráfica de Curitiba não vai fornecer para Belém do Pará, por exemplo. Mas o Facebook é o mesmo aqui em Curitiba, no Pará, no Tocantins, no Recife. Então, assim, acaba fazendo com que eles lucrem muito. Então, para mim, nada mais justo do que eles cumpram os requisitos da lei de transparência, né, dessa operação. Então, o Google impulsionou em 2022, mas em 2024 não. Não aceita impulsionamento pago agora. É só o Facebook. Só o Facebook e o Instagram, né, que são da Meta. Não, tô adorando essa nossa conversa aqui, porque para quem já conhece as resoluções, as normas, é muito interessante. E para quem não conhece, então, muito mais, né? E quais são daí as ferramentas que o advogado tem depois para utilizar quando verificar esses vídeos, essas imagens, nas redes sociais? Veja,
essa biblioteca de anúncios da Meta, né, então do Instagram e do Facebook, é hoje o máximo que a gente tem para identificar e para usar como prova. Então, você acessa lá, você consegue ver se o impulsionamento está adequado, se o rótulo está adequado, que, né, a resolução exige que conste que é propaganda eleitoral, o nome de urna, o número do CNPJ. Então, isso você consegue alcançar por lá e é o máximo que a gente consegue. Então, mais do que isso, realmente, e aí é o problema, a gente não tem uma medida para identificar. Talvez o que a gente pudesse fazer seria, eu vou notificar aí pessoas para que elas venham em juízo e digam que elas tiveram nessa manipulação. Mas o limite de testemunhas da AIG6, também não sei se a própria pessoa consegue compreender que ela está sendo moldada a pensar como A ou como B. E esse é o problema, porque a gente não tem assim, eu posso oficiar o Facebook. Não vejo hoje ainda, com a forma como a gente tem construído tudo, algo que seja suficiente para que a gente possa provar aí um desequilíbrio. E aí eu acho preocupante porque uma coisa é quando eu, candidata, quero abusar das redes sociais. Mas já pensou, desembargador, que pode ser que a própria rede social resolva ter um candidato? E a gente viu, por exemplo, um embate muito grande do CEO do X, né, do antigo Twitter. E se, por exemplo, o dono do Facebook resolve ter um candidato, como que a gente consegue fazer? Será que a gente tem como dar conta de conter o impacto que isso teria? Na minha opinião, não. Você, antes do início, que você lembrou um caso que ocorreu em 2016, né? Fale dele, porque eu achei muito bom lembrar desse caso. Sabe que em 2016 a gente teve, né, a eleição dos Estados Unidos entre Donald Trump e Hillary Clinton. E lá em 2016 teve o escândalo da Cambridge Analytica, que foi depois investigado. E o que aconteceu? O que foi possível identificar através desse escândalo? Tem até um documentário do Netflix que chama Privacidade Hackeada, eu indico, é muito legal e fala justamente sobre esse caso. O que aconteceu? Foi identificado através, né, dos dados, das informações do Facebook na época, eles puderam identificar quem eram os eleitores indecisos lá nos Estados Unidos. Porque não adiantava eles fazerem campanha, assim como no Brasil, lá quem é democrata, quem é republicano, e a pessoa não vai votar num no outro. Mas tem lá aquele pessoal que está indeciso e eram naquelas pessoas que, naquele momento, a campanha do Donald Trump queria atingir. Então, identificaram quem eram essas pessoas e, através do microtargeting, que é você disparar uma informação personalizada para cada um. Então, é diferente de quando eu ligo a Globo e eu recebo a mesma informação que Vossa Excelência recebe na sua casa. Através do microtargeting, que foi o que a Cambridge Analytica fez, eu, na minha casa, recebia uma informação, meu marido que estava do meu lado recebia outra, mais moldada ao que ele pensava, Vossa Excelência outra, sua esposa outra, e era assim com todo mundo que estava indeciso nas eleições. Só que eu não recebia uma propaganda eleitoral do Donald Trump. Porque, claro, se eu recebo uma propaganda, acende uma anteninha e você pensa, não, essa pessoa está falando isso porque ela está querendo meu voto, ela está querendo me convencer. O que acontecia? Eu, que tinha, por exemplo, um perfil mais liberal, mas com aspectos ambientais. A minha pauta era de direito ambiental, por exemplo. Eu começava a receber informações sobre isso. E do nada vinha uma informação que o Donald Trump tinha um projeto nas empresas dele sobre essa pauta. Eu falava, nossa, nunca imaginei que esse candidato pensava assim, vou votar nele. Era dessa forma que a manipulação acontecia, sem eu saber que eu estava sendo manipulada. E por isso que funcionava tão bem. Porque, claro, se viesse só propaganda dele pra mim e nada da Hillary, podia ser que eu desconfiasse. Nossa, mas por que só tá chegando propaganda desse moço pra mim? Não era assim que funcionava. E graças, né, depois de uma denúncia de uma funcionária que saiu da empresa, a gente conseguiu ter acesso a muitas informações e isso fez com que acendesse esse alerta em muita gente. Que a Big Data, né, esse número de informações e de acesso que essas poucas empresas têm sobre nós, sobre quase todos de nós, porque hoje quase todo mundo tem rede social, faz com que elas consigam manipular, entender, compreender se eu estou indecisa, se eu não estou indecisa, qual que é a minha pauta, qual que é a minha posição, e moldam essa posição de forma muito mais facilitada e grave, né, na minha opinião. E esse qual que foi o resultado prático dessa investigação, né? Já tinha passado, né, e no final das contas o que aconteceu foi que, com base, a partir dessa investigação, o Facebook disse que ele também estava preocupado com tudo isso, que ele não queria que os seus dados fossem utilizados dessa forma e criou esse comitê que eu havia contado. Então, ele tem agora esse Oversight Board, que é o nome do comitê que eles dão,
que visa justamente garantir que haja uma democracia e que princípios, né, democráticos sejam presentes e realmente existam nas redes sociais, na plataforma. Sim, olha, excelente. Realmente, então, já caminhando para o encerramento, que já, por mim, continuaríamos muito mais, mas já nosso tempo está se esgotando. Então, o que você imagina do nosso processo democrático eleitoral daqui para frente e, né, principalmente em relação à liberdade de expressão com a regulação das redes sociais, né? Eu acho, desembargador, que a gente precisa lembrar também que tem muitos aspectos críticos, mas tem coisas muito positivas, né? Então, hoje, com as redes sociais, a gente tem acesso a mais informação, a gente tem acesso àquelas pessoas que a gente vai votar, porque a gente está hoje numa eleição municipal. Então, via de regra, você tem mais ou menos contato com o candidato ou com a candidata vereadora. Mas quando a gente falava de eleições presidenciais, às vezes você nunca imaginava, você via pouquíssimas vezes o presidente, a presidente falando. Você sabia quem que era lá, aquele funcionário responsável, né, por dar as informações, porque você ouvia muito mais do que via o presidente. Agora, com as redes sociais, a gente tem mais acesso, a gente consegue realmente saber o que aquela pessoa pensa, quais são as pautas importantes. Então, eu acho que tem isso de muito positivo. Mas eu acho, sim, que a gente precisa começar a perceber e ter esse senso crítico que, da forma como está, a gente torce que as coisas deem certo, mas a gente não tem uma legislação que possa controlar. E eu acho que se todo mundo que está nos ouvindo agora, que trabalha com isso, se começar a pensar com esse tom crítico e compartilhar essas preocupações, me parece que a sociedade vai conseguir entender e compreender que a gente precisa de uma regulação. Talvez eu não queira que os deputados que estão hoje decidam sobre isso, mas a gente vai ter que ver uma medida, se vai ser algo, talvez uma decisão mais direta, talvez a gente fazer mais audiências públicas, enfim, pensar em como fazer isso, como trabalhar. Outros países que também vivem esse problema, né, têm tomado algumas iniciativas. Eu acho que a gente olhar para o direito comparado pode nos dar ideias e soluções. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente perceber que a gente está vivendo um problema. Eu acho que nem todo mundo percebeu isso ainda, e eu acho que quando isso ficar mais claro, vai facilitar também que a gente busque em conjunto uma solução. Muito bem, doutora Emma, que nos brindou então com um belo podcast e trouxe muitas ideias novas, mostrando o conteúdo do seu estudo, do seu mestrado, que foi, todos estamos vendo aqui, muito bem feito, né? Foi de estudo profundo acerca desse tema e que realmente é um tema rico e que nós vamos continuar tratando dele por muitos e muitos anos ainda, né? Nós estamos realmente, acho que numa fase de regulação, né? E que estamos todos tateando ainda nesse tema, né? Então fica aqui o convite a quem quiser ler a obra da doutora Emma, Democracia em Rede, o impacto das redes sociais nas eleições, da editora Juruá. Ela já me disse que todo dia ela recebe um e-mail diferente, falando, já vendi, hoje foram mais 100, no outro dia mais 100. Então tá vendendo muito livro e fico feliz, né, com isso, que é uma alegria muito grande. Eu também faço doutorado, já somos da área acadêmica e sabemos o quanto é difícil, né, chegar nesse resultado aqui. Então, parabéns. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite, desembargador Anderson Fogaça. Quero dizer que eu estou deixando aqui uma cópia do livro para a Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E eu fico muito feliz por poder falar sobre esse tema, compartilhar um pouco. E é engraçado que quando a gente estuda tanto, a gente quer depois conversar com as pessoas. Então, veio muito em boa hora esse convite. Agradeço muito, Vossa Excelência, por esse bate-papo que foi tão gostoso. Espero aí que os ouvintes tenham gostado também. Tenho certeza que sim. Então, obrigado a todos e a todas.